Olá pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Pois é, hoje nós estamos aqui mais uma vez. Eu quero trazer um assunto diferente hoje, que tem a ver com a nossa formação, com a nossa proposta de aprendizagem. E eu sou um educador, trabalho com educação superior há muitos anos e hoje eu queria comentar alguma coisa com vocês sobre a pedagogia de Jesus. A palavra pedagogo, ela é uma palavra grega e ela vem da palavra paidagogo, parecida com a nossa palavra. E segundo William Barclay, o mais profundo e maior conhecedor da língua grega de todos os tempos, ele morreu em 77, eu estava fazendo meu primeiro ano de faculdade e eu era um leitor voraz dele e até hoje tenho muito material dele. Ele é uma grande referência para mim, principalmente na área do conhecimento do significado da língua grega. Então ele fala dessa palavra de uma forma tremenda. Ele diz o seguinte, que o pedagogo era aquele escravo mais velho da casa, que já não servia para muita coisa, estava doente, sei lá, não tinha mais força física, era uma pessoa de confiança da família e ele tinha a responsabilidade de conduzir, de levar os filhos até a escola, entregar à mestra, levar em segurança e depois buscar e trazer em segurança. Então esse era o pedagogo. Ele não dava aula, ele não ensinava, mas ele fazia essa condução com segurança do filho para que ele buscasse o conhecimento. Quer dizer, o conhecimento está dentro das pessoas e a capacidade que a pessoa tem de transformar, de buscar esse conhecimento, ela às vezes nem sabe. É por isso que explica algumas pessoas autodidatas, a gente que não tem instrução superior nenhuma, talvez nem básica, mas tem um conhecimento, tem uma capacidade argumentativa tremenda. Conhecemos muita gente assim, eu e você, com certeza. Então, o Jesus, ele tinha aquela capacidade dele. Eu não quero aqui falar de religião não, quero deixar bem claro para todo mundo que vai ouvir, vai ver esse vídeo, vai dar o seu like se gostar do nosso trabalho, compartilhar, comentar. Mas eu não vim aqui falar de religião não, quero deixar bem claro, não estou falando de igreja, de denominação religiosa, de nada. Eu quero falar de Jesus como mestre, da pedagogia dele, do método que ele usava, a capacidade que ele tinha de extrair o melhor das pessoas, de arrancar de cada pessoa, identificar nele seus valores, suas capacidades individuais e estimular e fazer com que as pessoas transformassem aquilo que estava dentro delas em algo grandioso, né? E não é à toa que nós estamos falando dele aqui 2000 anos depois. Então Jesus foi um líder extraordinário. Quando se fala na pedagogia de Jesus, uma das coisas legais é lembrar de um fato, né, da sua morte e ressurreição. A morte dele deu na sexta-feira e como ele havia prometido, numa linguagem figurada de que o templo seria reconstruído em 3 dias, ele deu a entender que no domingo ele estaria com todo mundo e havia uma expectativa muito grande em Jerusalém de que ele ressuscitaria e tal. Mas no domingo de manhã, quando as mulheres foram ao sepulcro e não encontraram ninguém lá, acharam aquilo estranho e durante o dia muita gente ficou naquela expectativa de ter um novo encontro com o mestre, que ele não morreu, que não podia morrer. Foram 3 anos fantásticos de estudos com ele, de aprendizagem, de ensinamento, de um modo geral. Então aquela expectativa grandiosa e nada. Eu sei que no final do dia, diz o texto registrado em Lucas, o evangelista Lucas, dos 4 evangelhos que narraram sobre a história de Jesus, Lucas narra uma história a partir do capítulo 24, tremenda, sobre 2 camaradas que estavam ali naquela expectativa, né, de acontecer alguma coisa extraordinária e não aconteceu nada. Então eles resolvem ir embora. Eles moravam a 12 quilômetros dali.
E eles foram a pé, claro, naquela época. Quem já fez caminhadas assim de 7, 8, 10, 12, 15 quilômetros, como eu já fiz muitas vezes, eu sei exatamente como é que era aquela caminhada, o tempo que eles iam gastar e tudo, porque eu fui pastor há 30 anos e no começo da minha carreira a gente, como todo bom jovem, quando está começando, vai para longe, vai para os interiores e depois vem voltando devagarinho até ficar na capital, né? Então eu tinha um lugar que eu ia uma vez por mês e eu tinha que andar 12 quilômetros certinho, que era mais ou menos essa caminhada de 200 estádios. Um estádio equivalia a 180 a 200 metros. Então, é, é, o trecho, o percurso daquele discípulo era de 11 a 12 quilômetros. Então eles no final do dia resolvem, vamos embora, acabou, vamos vazar daqui porque não vai ter mais nada mesmo. Cadê? Não, né? A gente esperou tanto, não aconteceu nada. Vamos embora. Naquela tristeza, eles resolvem ir embora, né? Então eles vão, se põem na estrada e vão caminhando, aí entra a noite. Eu já caminhei à noite também, já caminhei 36 quilômetros a pé com mais 4 amigos. Então eu sei o que é andar à noite também, na roça, sem iluminação pública, sem nada. Eu fico me colocando no lugar daqueles dois ali, pensando, caramba, a noite entrando e eu me lembro das histórias nossas aqui no Brasil, em Minas Gerais principalmente, de onde eu sou, do medo do tamanduá que ficava na beira da estrada, que abraçava a gente, nunca mais soltaria e mataria e não sei o que e tal. Eu fiquei imaginando aqueles dois no meio da pista, né, no meio da estradinha lá de terra, e eles andando e conversando, e aquela angústia no coração, o cara não enxergava mais nada. Diz o texto de Lucas que Jesus se coloca no meio deles e eles não percebem a presença de Jesus. Jesus então começa a conversar com eles, a dialogar com eles, e eles não prestaram atenção quem era aquele terceiro sujeito que estava ali com eles, né? Então, em cima dessa conversa, eu queria desenvolver algumas bases metodológicas de Jesus ali, né? Algumas pedagogias dele ali, né? Então, a primeira que eu queria falar era sobre a pedagogia no caminho, quando ele se coloca no meio deles e começa a caminhar com eles, e vai conversando e andando com eles, né? A pedagogia do caminho nada mais é do que você, por exemplo, tirar os alunos da sua sala de aula e levar para um lugar, se a aula é de botânica, se a aula é de filosofia, existe aquela filosofia de boteco, muita gente faz café filosófico, leva os alunos para um barzinho, fecha o bar e fica lá comendo, bebendo, sei lá, e conversando, trocando filosofias ali. Eu conheço um caso desse, quando eu morei em Brasília, tinha uma disciplina de filosofia que o professor sempre fazia, de vez em quando, sempre fazia um café filosófico com os seus alunos, né? Então, outras professoras levam os alunos para o zoológico, levam para um lugar onde ele vai ensinar alguma coisa no caminho. Essa ideia da pedagogia no caminho, Aristóteles, antes, 300, 400 anos antes de Jesus, ele já havia criado um estilo de aula assim. Ele também era professor e ele tirava os alunos da sala de aula dele para poder fazer uma caminhada com eles, né? No liceu ali onde funcionavam os estudos, e ele caminhava com os alunos por entre as árvores e ensinava, indo e voltando ali. Aquela aula passou a se chamar de aula peripatética, né? Que Jesus abraçou muito bem. Imagino eu, por conhecimento de causa ou não, ele introduziu esse método na sua vida, né? Você vê que nos evangelhos, principalmente no Sermão da Montanha, você vê Jesus andando de um lado a outro, acompanhado dos seus discípulos, multidões se juntavam, multidões se desfaziam. Além dos encontros dele nas sinagogas, ele fazia muita coisa ao ar livre mesmo, andando pelo caminho. Eu me lembro daquela passagem de João 4, quando ele está atravessando da Judéia para Galiléia, ou vice-versa, e para em Sicar, no meio do caminho, já em Samaria, e aí ele para tomar uma água, para comer alguma coisa com os discípulos, e aí ele tem aquele encontro com a mulher samaritana,
que foi uma aula peripatética incrivelmente linda, né? A mais famosa que eu diria seria a do Sermão da Montanha, e tantas outras, dentre elas essa dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Emaús era uma pequena aldeia perto de Jerusalém, já falei 12 quilômetros, um pouco mais longe do que Betânia, do que Belém, desculpa, porque era bem pertinho, 10 quilômetros também. Betânia ficava 3 quilômetros de Jerusalém e Emaús ficava 12 quilômetros. Então, naquele caminho ali, Jesus foi conversando com ele, porque a gente pode ensinar muitas pessoas também andando pelo caminho, ou seja, saindo um pouco da formalidade da sala de aula e conduzir nosso ensinamento, nossa pedagogia de forma mais informal, né? A outra metodologia, outra estratégia que Jesus usou ali naquela caminhada com os discípulos foi a pedagogia do diálogo, né? Quando ele troca uma conversa com os discípulos, né? Ele pergunta o que estava acontecendo, né? E quase apelar com ele, falou: és porventura o único que, tendo estado em Jerusalém nos últimos acontecimentos, ignoras o que aconteceu? Ou seja, não, peraí, vamos conversar. Então Jesus dialogando com eles, trocando ideia com eles, aí ele passa os seus ensinamentos, que a gente vai ver no final de forma extraordinária o que acontece ali naquela história registrada nos evangelhos, né? Então a pedagogia do diálogo e da pergunta, que também utilizamos muito hoje nas nossas aulas dialogadas, quando a gente não apenas se coloca como o professor num púlpito e vai reproduzindo conhecimento, reproduzindo e dando tarefa para fazer em casa, não sei o quê. A gente pode também, hoje em dia, né, muito mais, agora que o aluno é muito mais protagonista do que antes, o aluno já vem com conhecimento prévio da disciplina nossa, às vezes até maior que a gente, e a gente é obrigado a fazer o diálogo com eles, a trocar ideia mesmo, para que a gente possa melhorar o conhecimento, né? A gente cresce e eles crescem também. Então a pedagogia do diálogo e da pergunta foi utilizada muito por Jesus naquele passeio ali à noite, na volta para casa daqueles 2 discípulos. A outra pedagogia que eu diria é a do silêncio, né? Diz o texto que os seus olhos, porém, estavam com o quê? Impedidos de o reconhecer. Ou seja, eles olhavam para Jesus e pensavam: não tem ideia do que se trata, né? Não sei quem é esse rapaz que chegou aqui agora e tal. E Jesus silenciosamente, diz o texto, que ele ficava em silêncio, ouvindo aquele desabafo, aquela tristeza, aquela mágoa, aquela dor profunda que estava no peito de cada um deles, sobre a tristeza, né, de Jesus não ter ressuscitado naquele dia, de as coisas não terem acontecido como eles gostariam, né? Então, o nosso grande mestre, ele, sabendo de que as pessoas também precisam falar, ele se silenciava, ficava na dele ali, deixando as pessoas falar. Tem gente que não consegue ouvir o outro, né? E isso não é o caso de Jesus, que era um grande mestre. Falava, ensinava, mas ele também ouvia, ficava no silêncio dele ali, aguardando que as pessoas pudessem se expressar, abrir o coração e dizer o que estava pensando, né? Uma outra pedagogia dele, e eu havia listado 8, seria a pedagogia da memória, né? Quando ele puxa na memória dos alunos, né? Quando eles falam sobre Jesus e tal, você não está sabendo de nada, mas nada, não sabe nem quem ele era. Aí ele pergunta: mas de que vocês estão falando? Então ele força as pessoas a trabalharem com a memória e a voltar no tempo, e eles começam então a falar: não, nós estamos falando de Jesus Nazareno, que era varão profeta, e começa então a falar das coisas do Antigo Testamento, do Messias prometido, do Jesus que estava entre eles. Então a pedagogia da memória, que nós podemos utilizar também muito nas nossas aulas, né? de forçar o aluno, né? Às vezes, o diálogo e a pergunta é quando você pergunta, ele responde, ele te pergunta, você responde, você provoca aquele diálogo, um aluno conversa com outro e tal.
Outra hora é quando o aluno fala, eu não consigo explicar. Eu fui professor de educação básica há muitos anos, e os meninos tinham um tal de falar assim, eu sei, para mim eu não consigo explicar. E eu pensava, sabe, quer ver? E aí eu começava a forçar o aluno a pensar como Sócrates fazia, né? Com a maiêutica, que ia trocando perguntas até melhorar a resposta do indivíduo, até que o assunto ficava elucidado, né? Então Jesus tinha essa capacidade socrática de puxar pela memória, de fazer com que os seus discípulos se expressassem, né? E a memória, ela tem muita coisa guardada, né? Então, o profeta Jeremias, ele fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque ele falava num contexto de muita diversidade, de muita tristeza, né? Quando o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, e aí foram 70 anos de cativeiro, e não foi todo o povo levado, foi levado só quem tinha valor, né? Os magistrados, os líderes, os profissionais, gente que podia acrescentar alguma coisa à Babilônia. O Zé Povinho ficou lá na terra sofrendo, né? Não tinha mais quem liderava, não tinha mais quem comandava, então muita gente passou fome. Diz o livro de Lamentações de Jeremias, que mães comiam os próprios filhos, às vezes, por não ter mais jeito, né? Vai morrer mesmo e tal, né? As crianças de peito chorando pelo caminho, pelas ruas da cidade, era terrível. Nesse contexto, Jeremias fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que me pode dar esperança são as misericórdias do Senhor, né? Porque Ele é fiel, sempre vai prover a nossa necessidade, cada uma delas, né? Paulo repete isso em Filipenses 4, quando ele fala, o meu Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades. Então, ao puxar a memória daqueles discípulos, Jesus estava desenvolvendo um projeto pedagógico com eles, né? Para aprimorar o conhecimento deles e acalmar o coração deles também. Mas também há uma outra pedagogia, que é a pedagogia do risco, né? A pedagogia do risco é quando no diálogo ali, e eu estou puxando uma cópiazinha aqui, quando Jesus diz que eles eram tardos de coração. Ora, não se fala isso, né? Gente, vocês têm dificuldade para aprender, né? Chama inclusive de nécios, que é uma palavra dura, uma palavra difícil, que é quase idiota, né? Uma palavra dura mesmo, né? Ignorante, estúpido, desajuizado. Então, é uma palavra dura, mas só que Jesus não fala com o sentido de depreciar, de destruir a capacidade emocional das pessoas, nada disso. Só está querendo ser um pouco mais radical, indo por risco mesmo, né? O risco de ser confrontado ali. Quem é você que está falando essas coisas com a gente aqui e tal? E você não sabe o que a gente está passando, por que você faz isso? Não, Jesus foi por risco, porque às vezes a gente precisa de ir por risco também, né? Entrar e quebrar a zona de conforto da pessoa. Quando a pessoa sai da zona de conforto dela, ela começa a pensar, ela começa a articular, ela começa a encontrar uma solução onde não existe e tal. Porque enquanto está confortável, ninguém quer pensar em nada não, né? Tá tudo bem, tá tudo certinho, eu não vou me preocupar com mais nada. Mas não foi o caso. Jesus arriscou ali, naquele diálogo duro com eles ali, para poder fazê-los pensar, para levá-los a pensar que nem tudo estava perdido, né? Havia muita esperança ali para eles, né? E depois ele chama mais uma pedagogia que eu vou dizer aqui, nós vamos chamar de pedagogia do compromisso, né? Na pedagogia do compromisso, a pedagogia da comunhão, é quando ele entra na casa, que eles terminam, chegam, né, à aldeia, e aquele estranho que estava com eles, né, eles não sabiam para onde ia, então eles, já estava tarde da noite, e educados como eles eram, certamente, eles convidaram então aquele estranho, que era Jesus, para se hospedar com eles aquela noite, para, quem sabe, jantar e tal. Então eles entram com eles e ali
Jesus entra em comunhão com eles, porque diz o texto que Jesus, então, ao cear com eles, toma o pão, quando ele parte o pão, aí tudo veio, sabe? Quando descarrega toda a história ali, aqueles 3 anos ali, aquele tempo. Quando eu falo os 3 anos, dá a impressão que eu estou colocando aqueles dois como dos 12 apóstolos, mas não estou colocando. Mas ali é o seguinte, na verdade não eram apenas 12 apóstolos, né? Jesus cita os 70, então havia muita gente envolvida ali com Jesus, andando para lá e para cá com ele, aprendendo e tal. Então todo aquele ensinamento dele vem à tona, né? Na hora da comunhão, né? Então eles então o convidam para ficar na casa, né? O convidam para ficar na casa, para estar com eles, para aproveitar mais ainda, mas aí ele entra na pedagogia da ausência, né? Quando ele se despede e vai embora, ele não está abandonando seus alunos à mercê, à sua própria sorte, mas é a chamada pedagogia da ausência, né? Agora que vocês já aprenderam, agora vocês tocam para frente esse projeto. Agora é com vocês, porque só é capaz da pedagogia da ausência aquele mestre que confia que fez seu trabalho, que desenvolveu um projeto bacana, uma pedagogia segura, onde o ensino foi dado, o diálogo foi produzido, a memória foi resgatada, a comunhão está estruturada ali, o risco foi feito e com bons resultados. Então agora é hora da ausência, agora que o aluno vai ser maior que seu mestre, quando ele vai à luta e vai se transformar naquele camarada que vai fazer diferença na sociedade. Então a pedagogia de Jesus, mais que ensinar, ela transforma pessoas. Ela ensina o sujeito a ser mais, a todos aqueles valores, aqueles conteúdos que estão dentro dele, seja pelo autodidatismo, seja pelo curso regular, seja pela leitura, seja pelas viagens, ele vai transformar aquilo em conhecimento. E lá na frente vai transformar o conhecimento em sabedoria e vai ser uma pessoa de referência. Eu espero ter dado alguma contribuição a você nesta hora. Então não deixe de compartilhar, dar seu like. E se você gostou, desculpe esse tempão, o primeiro vídeo longo que eu faço, mas vamos multiplicar essa ação. Meu abraço, fique com Deus.